Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, Roraima é a porta de entrada no Brasil para milhares de venezuelanos que fogem da fome e do desemprego. O país já recebeu mais de 30 mil migrantes da Venezuela. Mas como acolher esses refugiados? O país está preparado para receber o fluxo diário de trabalhadores que chegam ao Brasil? Vamos conversar sobre este tema com dois deputados do estado de Roraima, Edio Lopes, do PR, e Irã Gonçalves, do PP. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Edio Lopes, qual o panorama hoje no estado de Roraima dessa chegada dos migrantes vindos da Venezuela? É um panorama de extrema preocupação para as autoridades constituídas, tanto a nível de município, principalmente Boa Vista, e pela governadora do estado. Além da sociedade que não está habituada a esse fluxo extraordinário de migração. Para completar, dentre tantos outros problemas que isso acarreta a administração pública, hospitais que não estavam preparados para, de repente, receber um fluxo de novos pacientes da forma como está acontecendo, as escolas, principalmente municipais de ensino fundamental, que de repente chega milhares de crianças que não estavam dentro de uma programação do município. E o município e o estado são obrigados a amparar, ainda que minimamente, essa situação. Esta semana passada foi detectado um surto de popularmente chamada catapora, num acampamento de venezuelanos indígenas. Então, isso traz, além de outras preocupações, uma situação de extrema preocupação. Vale destacar aqui, o governo federal não tem cumprido com a sua missão, porque a questão de migração no Brasil, ela é de competência 100% do governo federal. E, apesar de inúmeras vezes ministros e mais ministros, delegações e mais delegações tenham ido ao Estado, o resultado, na prática, ainda fica muito a desejar e colocando nos ombros da governadora e da prefeita da capital a responsabilidade maior que não são delas. Deputado Irã, o senhor concorda? Está faltando aí dividir melhor a participação do município, Estado, governo federal no acolhimento dos refugiados? Quero fazer uma saudação ao meu colega Edio, querido amigo. Bom, nós estamos vivendo no nosso país uma imigração que tem um caráter muito peculiar, e particularmente lá no nosso estado. A última migração que nós tivemos no país, em massa, foi a migração após o grande terremoto do Haiti. Mas os haitianos, eles não vislumbram uma expectativa de voltar ao país, porque o país é um país que não confere às pessoas expectativa de melhorar de vida. É um país conflagrado, é um país que está sempre em crise. Agora mesmo foi vítima de um outro furacão enorme. E, diferentemente dos venezuelanos, que vislumbram no seu país. A Venezuela é um país rico em recursos naturais, rico em pescado, rico em mineração, e ele está passando por uma crise política que nós, que vivemos lá há muito tempo em Boa Vista, nunca tínhamos vivido. Nós estamos vivendo ali no dia a dia. E o que está acontecendo? Os migrantes, eles estão se concentrando muito em Boa Vista porque eles têm a expectativa de que o governo venezuelano mude e que eles possam voltar ao seu país. Então, diferentemente dos haitianos que vieram para São Paulo, que se espalharam pelo país, nós temos uma concentração de venezuelanos no nosso estado que geram, como o Ed falou, uma demanda muito grande no nível municipal, estadual e dos municípios do interior, inclusive. Para você ter uma ideia, no Amajari, nós tivemos uma reunião com o secretário de Saúde do Amajari 2 semanas atrás, houve um aumento de 100% de casos de AIDS no Amajari, porque nós temos ao longo da BR, temos uma reserva indígena, a reservação Marco, onde as pessoas que vêm da Venezuela e que também não são só pessoas que se inseriram no nosso sistema produtivo, são muitos índios uaraus que vêm
E essa migração dá esse caráter peculiar a esse tipo de movimentação das pessoas entre os dois países. Os Uarau ficam a perambular no nosso estado e na nossa capital sem expectativa. Esse é um grupo indígena. É um grande grupo indígena que está migrando para lá. É uma migração diferente. Nós temos grandes migrações no mundo, por exemplo, em Doha, no Catar, nós temos cerca de 3 milhões de imigrantes. A gente discutiu isso já nos Estados Unidos, em Harvard, tudo, que a nossa migração é uma migração completamente diferente. Os indígenas, eles não conseguem se inserir na nossa sociedade. Então, eles são muito mais vulneráveis e sofrem muito mais, não é, Ed? Então, com certeza. Nós estamos tendo uma crise humanitária de proporção gigantesca lá. Tem pessoas qualificadas, nós temos, inclusive, juízes federais que foram demitidos, que estão tocando saxofone nas ruas de Boa Vista. Nós temos médicos, engenheiros trabalhando nos serviços, em bares, restaurantes, músicos tocando, enfim. E isso está gerando também um conflito social no nosso estado e econômico, porque essas pessoas terminam vindo para o nosso estado trabalhando por um salário menor, e aí isso gera um certo desequilíbrio na nossa sociedade. Além do que, Edio, a nossa Polícia Federal, ela não tem condição de registrar o tanto de refugiados que chegam no nosso estado a cada dia. Então, para você adquirir o status de refugiado, você tem que ter um cadastro na Polícia Federal. E essas pessoas, ao não conseguirem se cadastrar, elas terminam utilizando subemprego, e as pessoas que as contratam estão também praticando um delito e são, às vezes, multadas pelo nosso Ministério do Trabalho, porque estão contratando pessoas que não estão regulamentadas no país. A situação é muito grave e eu acho realmente que o governo federal, de uma maneira geral, deve olhar com muito mais cuidado para essa questão. Um estudo do Ministério do Trabalho mostrou que a maior parte, bem mais que a metade, quase 80% dos venezuelanos que estão trabalhando estão no subemprego, como o senhor falou, em trabalho precário. Como conciliar isso, deputado? Esse desejo de permanecer em Roraima com a falta de capacidade no momento do Estado de receber um número tão grande, um impacto tão grande. Como poderíamos conciliar isso? Bem, nós precisamos analisar essa questão de diversos ângulos. Primeiro, os números oficiais, eles estão muito aquém, muito a menor do que o que nós verificamos na prática. Nós, eu, deputado Irã, que viajamos o interior do Estado, que conhecemos o Estado, nós percebemos que os 30 mil migrantes que o governo federal insiste em ter como oficial está muito, mas muito menor do que a realidade. Nós temos aí alguns segmentos... Quanto o senhor estima? Eu diria que para cada venezuelano que procurou os órgãos oficiais, nós teríamos, no mínimo, 3 ou 4 outros que não procuraram. Chegar a 100 mil esse número. Exatamente. Talvez um pouco menos, eu não vou aqui exagerar esse número, mas que esse número é, no mínimo, 2 vezes maior do que o número oficial, nós não temos dúvida disso. É só pegar o índice de pessoas que procuram os postos de saúde, as escolas, enfim, esse número é muito maior. Nós temos aqui um segmento, que é aquele segmento que tem uma condição de conhecimento, de estudo melhor. Esse pessoal está procurando os órgãos oficiais, porque eles querem trabalhar aqui. Aqueles de menor conhecimento, aqueles não estão procurando, como os indígenas não estão procurando. E o deputado Irã falou aqui, falou bem sobre os índios Uarau. São índios que não falam nenhuma língua dos nossos indígenas, não falam o espanhol, muito menos o português. Então, imagine a dificuldade da nossa sociedade, dos nossos agentes de saúde, de educação, de assistência social, em fazer uma tratativa com um grupo indígena que tem uma língua totalmente diferente. Eles não falam sequer a língua dos nossos macuxis, apixanos, yanomamis e outros. Então, é um problema gravíssimo. O governo federal insiste, eu repito aqui, insiste em ir protelando uma decisão mais rigorosa nessa questão, de apoio ao governo do Estado. De maneira nenhuma queremos aqui passar, nem eu, nem o deputado Irã, e nem a sociedade do meu Estado quer passar uma situação de que nós temos qualquer espécie de xenofobia por essa migração. Não é isso.
Nós vivemos e convivemos com os venezuelanos há muito tempo, há muito tempo. Acontece é que a situação no nível que está vai gerando conflitos sociais. Né? O índice de criminalidade na capital cresceu assustadoramente. O número de venezuelanos que são flagrados em cometimento de delito cresceu de uma forma insuportável. O nível de prostituição na capital chega-se a uma coisa de calamidade pública. A Polícia Federal fez recentemente uma operação, e fez uma operação de manhã, mas à tarde quem foi às ruas do circuito onde aquelas moças ficam, e ficam ali por extrema necessidade. Nós sabemos que aquelas mães, aquelas moças que estão ali se prostituindo, não estão ali porque é a profissão delas, elas estão ali porque precisam levar alguma coisa ao final do dia para seus filhos comerem. Essa é a dura realidade dos venezuelanos no Brasil e que o governo da Venezuela insiste em desconhecer essa situação. O governo de sul da Bolívia esteve recentemente em Boa Vista e a governadora convidou ele para ir a um dos acampamentos de venezuelanos. E ele se recusou de uma forma até deselegante, alegando que a Venezuela desconhece, não reconhece que está tendo uma crise e um fluxo migratório para Roraima. Então, essa é a realidade. A gente vai fazer uma pequena pausa. Câmara Debate recebe hoje os deputados Édio Lopes, do PR, e Irã Gonçalves, do PP, ambos do estado de Roraima. O tema é a chegada de imigrantes venezuelanos ao Brasil. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Nós estamos conversando sobre o acolhimento de estrangeiros no Brasil. Nossos convidados são dois deputados do estado de Roraima, Édio Lopes, do PR, e Irã Gonçalves, do PP. Deputado Irã, a gente falava sobre a participação da União no acolhimento a esses estrangeiros. O que pode ser feito para enfrentar essa crise que é emergente? Muito bem, eu sou médico e no final do ano passado começou a me chamar a atenção a questão da imigração. E nós solicitamos ao ministro Ricardo Barros que fosse à nossa fronteira, a Pacaraima, para ver a realidade. E ele foi, aqueceu prontamente o nosso convite, foi a Pacaraima e foi a Boa Vista para visitar um abrigo que, naquela época, já o governo já estava organizando um abrigo, porque a imigração estava sendo muito grande desde aquela época. E lá nós conseguimos mandar kits de diagnóstico, antimaláricos, porque muitos brasileiros trabalham em mineração, em garimpos no estado do Bolívar, e lá começou a faltar medicação antimalárica. Então, esses brasileiros também voltavam para o Hospital de Pacaraima, que é uma cidadezinha pequena, e que, além de toda a população indígena que vive no entorno, tanto na reserva Raposa do Sol como na reserva São Marcos, e a comunidade de Boa Vista, ficou sobrecarregado. O sistema de saúde, um hospital desequipado, e ele mandou equipamentos e material de diagnóstico, unidades de diagnóstico de malária, de STIs, uma série de coisas assim. E estamos mandando, inclusive, uma ambulância tipo SAMU para lá. Bom, e aí começamos a discutir essas questões. Naquela época também, e aqui eu vou fazer uma denúncia grave, naquela época eu fui com o ex-ministro Alexandre Moraes, e a governadora estava presente, quando eu denunciei a ele que quando o Hugo Chávez era presidente da Venezuela, ele criou uns conselhos comunais. Para quê? Para diminuir a força dos prefeitos eleitos e manter o poder. Então ele armou esses conselhos comunais com AK-47. Ele fez uma grande compra de AK-47 da Rússia e de aviões Sukhoi. E trouxe pilotos russos para treinar os venezuelanos e fez uma parceria militar com a União Soviética. Agora, esses membros dos conselhos comunais, eles estão passando fome também, porque o país está numa crise profunda. Só a gente que está lá e visita e sabe como é que é. Então, o que está acontecendo? Lá no nosso estado nós temos crime organizado, nós temos PCC, Comando Vermelho, Família do Norte. Agora, mesmo em abril, nós tivemos uma matança de 33 presidiários dentro da nossa penitenciária, que
lá cabem 1.400 presos, 700 preventivados que se misturam com os comandos, e aí isso gera também cada vez mais criminalidade. E agora nós estamos encontrando naquela época que eu falei, estão vendendo a AK-47 no nosso estado para comprar comida. E agora estão pegando a AK-47 lá no nosso estado, e nós não tínhamos lá roubo de banco, nós estamos tendo explosão de caixa eletrônico, nós estamos tendo mobilização do crime organizado para fazer distúrbios na cidade, ameaças a autoridades. Quer dizer, é uma situação extremamente grave e, como o Ed falou, a subnotificação de imigração é muito grande, porque nós conhecemos lá, a fronteira é completamente permeável. Nós temos um postinho aqui e... São quantos quilômetros de fronteira com a Venezuela, aproximadamente, no estado? 17 quilômetros. Só com a Venezuela nós temos, se pegar desde lá da fronteira da Colômbia até a fronteira com a Guiana, nós chegamos a quase 2.000 quilômetros de fronteira. Mas ali, porque na parte da Guiana nós temos um rio que divide, que é o rio Tacutu. Quando está cheio ainda quer dizer, é pequeno, mas é uma pequena barreira. Mas ali, nós temos ali na fronteira com Pacaraima e a Venezuela, a fronteira é seca e não tem mata. São savanas, são campos naturais. Então as pessoas transitam ali com a maior facilidade e sem nenhuma fiscalização. Então é uma questão de segurança nacional também, nós temos que olhar com muito carinho para isso, com muito cuidado, porque a questão do crime organizado está se agravando no nosso Estado, e isso já foi dito para o ex-ministro Alexandre de Moraes, que hoje é ministro supremo. Àquela época, eu tenho isso gravado, fiz essa denúncia, inclusive, num canal de televisão nacional, e nós estamos vivendo essa crise. O que acontece é que também a demanda é tão grande que, às vezes, a gente começa a dar tanta coisa, a gente não é contra, como o Ed falou, ora, nós somos uma raça só, uma crise somos humanos. social a crise que nós temos, e nós temos que ver os nacionais. E que precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ver, agora, nós precisamos cuidar dos imigrantes, mas precisamos cuidar dos nacionais que também sofrem, porque a dificuldade de acesso, por exemplo, à saúde, ela também, como nós temos, o nosso SUS é extremamente pretensioso, não é? Nós temos o maior serviço de saúde universal do mundo. O que significa? A partir do momento que um imigrante chega ao país, ele tem o mesmo direito de acesso universal que você tem, que o Edio tem e que eu tenho. E isso gera uma demanda que ninguém está preparado para isso. Então, nós queremos aqui, como ele está chamando a atenção, também chamar a atenção para que as autoridades tenham mais cuidado com essa questão que está acontecendo no nosso Estado. Os senhores acham que é possível haver uma articulação para distribuir esses imigrantes pelo território, oferecer trabalho, algum tipo de programa aí da União para tentar equilibrar um pouco? Veja bem, aí é onde nós chamamos a atenção da responsabilidade da União. Nenhum governo, nenhum prefeito quer receber um fluxo de imigração da noite para o dia sem ter uma devida infraestrutura. O governo federal é preciso assumir essa responsabilidade. O Irã falava a questão do crime organizado. O Exército brasileiro está fazendo patrulhamento nas estradas paralelas, estradas que só entram a pé ou de moto, e diariamente o Exército está apreendendo quantidades cada vez maiores de munições, de fuzis e de outros tipos de arma. E isso é gravíssimo. O governo federal precisa entender que isso é ele, não é o governo do Estado ou o governo do município que tem que combater sozinho, com as suas poucas forças, esse tipo de delito na nossa fronteira, né? A Venezuela, nós que conhecemos a Venezuela e que era o nosso lugar de passarmos as férias, hoje nós vemos entristecido um país que era encantador, rico, com fartura, e nós vemos um país hoje onde falta papel higiênico, falta sabonete. Você vai no hotel 4 estrelas e lá no banheiro não tem mais um rolo de papel higiênico, tem alguns pedaços de papel higiênico já preparado pela camareira que fica ali. Esta é a crise da Venezuela. É uma crise gravíssima. O Chávez chegou a pegar o barril de dólares a 140 dólares, o barril de petróleo a 140 dólares. Hoje está na casa de 50 dólares. Quer dizer, a Venezuela criou, a exemplo do que o Brasil também fez, criou uma série de programas sociais e mais programas sociais para ser custeado com essa conta petróleo. Quando o petróleo caiu, o país foi à bancarrota.
porque a Venezuela não produz outra coisa. Você pega 95% de todas as exportações da Venezuela é petróleo. Mais um pouquinho é pedras preciosas e ouro. Outro pouquinho é material químico que advém do petróleo. Quer dizer, você na balança comercial da Venezuela não existe, por exemplo, produtos primários da agricultura, da pecuária, não existe da indústria, não existe. Então a Venezuela sobrevive única e exclusivamente da sua conta de petróleo. O senhor falou de comércio exterior. Está tendo impacto também para o agronegócio e outros tipos de comércio de Roraima para a Venezuela? Olha, eu estava lembrando aqui de uma coisa interessante. Eu tenho alguns pacientes na minha clínica que fazem transporte de mantimento, de comida, de feijão, de arroz, de açúcar, que não tem isso na Venezuela. Então, quando eles entram na Venezuela para irem a Maturim, por exemplo, eles são protegidos pelo Exército, porque se eles forem sem a proteção do Exército, eles não conseguem chegar a Ciudad Bolívar, que são saqueados no meio da estrada. As pessoas saqueiam os caminhões, para você ver a crise que é. O nosso país, nosso estado está começando a produzir numa escala cada vez maior soja. Produzimos cerca de 30 mil hectares de soja esse ano. A expectativa é que aumentemos no próximo ano, porque nós temos também um problema de terras lá. Se criou o estado de Roraima, mas o estado ficou virtual, as terras ficaram na União. E nós estamos conseguindo aqui, com o trabalho de todos os parlamentares, tentar destravar. Aliás, tem alguns parlamentares de lá que atrapalham isso, mas outros estão tentando destravar. Mas com essa regularização progressiva, nós temos tido cada vez mais plantação de soja, algodão, milho, e a Venezuela seria um grande mercado para nós. Só que a situação era tão grave na Venezuela, de tanta insegurança, que os empresários do setor agrícola preferem exportar a soja para terminar o graneleiro do Grupo Maggi, por exemplo, em Itacoatiara, para fazer uma logística diferente que poderia ser muito facilitada se o país, como a Venezuela, estivesse numa situação normal. Deputados, a gente está chegando ao fim. Eu vou passar a palavra para os senhores para suas considerações finais. Primeiro, o deputado Edio Lopes. Então, nós diríamos que além da crise social e econômica na Venezuela, a raiz dessa crise ela é política. Não há que se falar na Venezuela em democracia, em respeito a direitos. Não há que se falar isso, muito embora até no Brasil muita gente queira dizer ao contrário. Eu como membro do Parlasul, eu advogo a imediata exclusão da Venezuela daquele organismo. A Venezuela hoje não contribui para a democracia na América do Sul. Deputado Irã. Eu também sou secretário-geral do Parlatino e nós fazemos reuniões, a maioria delas nós fazemos no Panamá, e eu fico muito assustado. Outro dia fizemos em Cuba também. Em Cuba, na TV estatal, a gente passa o dia todo vendo propaganda da Venezuela como se a Venezuela fosse uma maravilha. PT também. Entendeu? Então, consigo entender. Um país que está completamente desindexado do que seja a democracia no mundo. Eu concordo com o Edio, eu acho que a Venezuela, a gente respeitando a soberania dos povos, a gente espera que o povo tenha sabedoria e os políticos também de encontrar um novo caminho, porque esse caminho já se exauriu e a gente viu aqui no Brasil. Eu acho que os partidos da esquerda eles são muito generosos nos programas sociais, mas só que eles não fazem muito bem a conta de onde vem o dinheiro para fazer programas sociais e isso gera um desequilíbrio econômico nos países muito grande. Eu acho que a Venezuela precisa rapidamente restaurar uma democracia plena para que essas pessoas que estão sofrendo aqui no nosso país, apesar de todo o apoio que a gente tem tentado dar e a solidariedade que temos, como o Ed falou, eles sofrem, principalmente essas populações indígenas que têm tanta dificuldade de se inserir no nosso mercado de trabalho e no nosso cotidiano da nossa vida. Nós esperamos aqui que o povo venezuelano consiga encontrar o caminho de um bem-estar social pleno para que a gente possa mitigar esse sofrimento desses migrantes que nos procuram aqui no nosso país. Deputados, obrigada pela participação. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu conversei com 2 deputados do estado de Roraima, porta de entrada de venezuelanos que têm migrado para o Brasil.
deputados Édio Lopes, do PR, e Irã Gonçalves, do PP. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Obrigada pela sua audiência.